Seja bem-vindo. É verdade, hoje damos início a uma nova etapa, ao programa da Praia da Vitória. Esta é uma fase em que somos desafiados a levar a melhor informação, as melhores dicas de saúde e educação, parte da nossa cultura e a essência desta cidade até si. Para entrarmos com o pé direito, vamos estar à conversa com o presidente do município, Tibério Diniz, mas não nos ficamos por aqui. De seguida vamos estar à conversa com a delegada de saúde da Praia da Vitória, Helena Gonçalves. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é um gosto tê-lo aqui nesta estreia, uma estreia para todos nós. Em primeiro lugar, vamos então contextualizar como é que surge aqui este programa. Vamos ter várias dicas, vários conteúdos, numa altura em que as pessoas estão também isoladas em casa. Exatamente. Antes de mais, para todos um bom dia, uma boa tarde, conforme a hora em que vejam este programa. Portanto, vai ficar tudo bem na Praia de Vitória. Surge um conjunto de ideias que partilhei com o Paulo Feliciano, portanto, o mentor e o proprietário também da Azores TV Vitec, na medida em que era importante fazer chegar um conteúdo diferente e um conteúdo também de serviço público às pessoas. Daí projetamos um programa que para já segue em projeto piloto durante o mês de maio. Portanto, durante este mês de maio vamos ter aqui uma emissão diária de cerca de 30 minutos diários em parceria entre a Câmara Municipal e a Vitec, no qual vamos ter aqui sempre aos fins de semana um objetivo cultural para dar também aqui palco aos nossos artistas que neste momento também vêm dificultados na medida em que os espetáculos e as festas estão suspensos e cancelados, pelo menos para já, para que tenham aqui também, por via da qualidade que a Vitec já nos habituou, a chegar aos lares da Praia da Vitória. Mas também, e depois durante a semana, conteúdos não só informativos, mas também que sejam, como disse há pouco, de serviço público, ou seja, dicas, sugestões, conselhos ao nível da educação física, ao nível da nutrição, ao nível da medicina e da enfermagem, ao nível da fisioterapia, ao nível da educação. Não procuramos dar conteúdos de educação no programa, mas dar conselhos e dicas como as crianças e os jovens podem seguir a telescola e o ensino à distância em suas casas, ou como os pais também podem acompanhar neste momento os alunos, os filhos, nesta novidade que é a telescola e o ensino à distância de forma massificada para toda a população. Portanto, pretendemos aqui um conjunto de conteúdos para que as pessoas em sua casa possam receber informação e dicas, sugestões de como fazer melhor o seu dia-a-dia. Portanto, ao nível da enfermagem e da medicina, sugestões ao nível de como tratar a respectiva medicação, tratar de doenças e conselhos. Portanto, queremos ter aqui também alguém que falará nessa matéria dedicadamente sobre medicina, ao nível da educação física, exercícios que as pessoas possam fazer em suas casas, ao nível da fisioterapia, aqui mais dedicado também ao público mais idoso e que tem problemas também ao nível da mobilidade. Portanto, queremos aqui efetivamente um conjunto de conteúdos diferentes daqueles que têm vindo a ser exibidos e que sejam conteúdos dedicados à nossa população, não só da Praia da Vitória, mas também naturalmente à Ilha Terceira. E sem sombra de dúvida, aquilo que é um pulsar muito grande da nossa ilha e da Praia da Vitória, aos fins de semana termos aqui uma pujança também cultural, não pode ser nos palcos e nos terreiros das nossas freguesias, mas pode ser através das câmaras da Vitec. Sim, até porque a cultura, como diz, as pessoas certamente que já têm saudades, esta era uma altura começavam cantorias, touradas, as pessoas têm saudades de toda esta cultura da Ilha Terceira, mas esta iniciativa também é uma forma de ajudar os talentos locais, porque se já existiam orçamentos e contactos feitos para possíveis concertos de verão, por exemplo, na praia, agora é uma forma de continuar a ajudar os talentos locais e se calhar aqueles músicos que viviam destas alturas, continuar a ajudar neste sentido também a economia da Ilha Terceira. Exatamente, naturalmente não será uma substituição, não é? Mas será, digamos, um pequeno apoio, não só aos artistas locais, mas também à atividade cultural concelhia do ponto de vista global, mas também para as pessoas, porque as pessoas também estão ávidas de cultura. Portanto, as pessoas também, há já largas semanas que não assistem às suas atividades culturais que eram habituais na nossa ilha. E, portanto, o objetivo também será esse, com esta emissão diária, todos os dias haver
este programa, o Vai Ficar Tudo Bem na Praia da Vitória, com caras da cultura, com caras da informação conhecidas de todos nós e que são pessoas que estão habituadas a estar nos palcos da Ilha Terceira. Desde muito cedo, em inícios de março, fomos todos apanhados de surpresa com toda esta situação e o município resolveu logo encerrar os espaços municipais e também cancelar toda a programação e eventos que estavam previstos. Como é que foi aqui gerir também este desafio? Porque, apesar de tudo, estão encerrados, mas continua todo o trabalho, por exemplo, a recolha de resíduos, continua tudo a ser feito e há um trabalho todo por trás de medidas que têm sido tomadas. Como é que tem sido aqui esta gestão e este desafio que fomos apanhados de surpresa? Bem, foi um desafio todo novo, como foi para todos nós e para toda a gente, não é? Quer para cada família, quer para cada empresa, para a Câmara da Praia também não foi diferente. Portanto, é algo completamente novo, tivemos que arregaçar mangas e vencer este desafio e creio que temos conseguido todos em conjunto vencê-lo da forma mais positiva possível. Portanto, da parte da Câmara Municipal, já estamos desde meados de março em teletrabalho, num regime de teletrabalho, e portanto os serviços operacionais mantêm-se sob a forma de piquete, mantém-se o serviço de recolha de resíduos e das águas, a quem desde já endereço aqui o meu sincero obrigado, porque efetivamente é uma forma fundamental que nós temos prestando esse serviço para que as pessoas possam estar em casa e manter, digamos, também um mínimo de convivência social em casa e que os resíduos sejam também recolhidos. Portanto, é fundamental que se mantenha a recolha de resíduos e, portanto, esta é uma questão de gestão dos serviços efetivamente diferente, porque tivemos que olhar para os serviços da Câmara Municipal de uma forma completamente diferente como olhávamos anteriormente, porque há colaboradores e funcionários que podem fazer o trabalho a partir de casa, em regime de teletrabalho, outros nem tanto, e outros são mesmo obrigatórios a fazer no dia-a-dia para que nós possamos ter a sociedade a viver minimamente no confinamento. Naturalmente, aqui há vários regimes, não pode haver uma regra cega para todos os serviços, porque os próprios serviços têm solicitações e urgências diferentes conforme as necessidades. Creio que, pelo menos até agora, temos conseguido dar uma boa resposta àquelas que são as necessidades e as solicitações dos cidadãos da Praia da Vitória, quer ao nível do apoio social, ao nível do apoio às empresas, às famílias, mas também, como disse, da manutenção. E a questão da manutenção é uma grande preocupação que nós temos, na medida em que, se até agora, digamos, recuamos na manutenção e colocamos as pessoas, digamos, em casa, em segurança, também é verdade que quando, e agora estando nós no momento de reabertura, as pessoas quando começarem a reabrir não querem ter as calçadas cheias de erva, não querem ter as coisas por pintar, portanto a nossa manutenção tem que ser também tratada de forma rápida e ágil. E isto é um grande desafio porque naturalmente temos que ter tudo pronto, tudo limpinho, tudo asseado para que possamos também ter a cidade e o concelho sempre bonito. Isto também porque houve necessidades que não havia que passaram a existir, nomeadamente a desinfecção das ruas e dos espaços públicos. Era uma coisa que antes não era feita de forma nem de perto nem de longe regular como aquela que temos vindo a fazer, que é de semana a semana. Portanto, tivemos que colocar recursos que antes estavam habituados a fazer outras coisas para passar a fazer essa desinfecção todas as semanas. Essa desinfecção está a ser feita, portanto, nas freguesias todas do concelho? Exatamente, portanto essa desinfecção é feita à semana na cidade, porque a cidade, portanto, tem um conjunto de infraestruturas que são mais usadas, etc. Portanto há um dia dedicado à cidade e depois já há um dia em que passamos por todas as freguesias do concelho da Praia da Vitória, em que são desinfetados os espaços onde as pessoas utilizam mais. Estamos a falar das entradas das farmácias, das entradas das mercearias, dos multibancos, dos postos de correio, das entradas para as juntas de freguesia, portanto os espaços, digamos, comuns em que têm maior utilidade e maior utilização, em que têm que ser desinfetados. Todo o trabalho que nós temos vindo a realizar, seja no âmbito da desinfecção, seja qualquer outro trabalho, tem sido sempre em articulação com as autoridades regionais de saúde, nomeadamente com a senhora delegada de saúde da Praia da Vitória, que também é a pessoa que vai estar na abertura deste programa diário, portanto, que estará daqui a pouco aqui connosco, na medida em que é a pessoa que conselhamente, ou seja,
no Conselho da Praia da Vitória é a pessoa que tem a responsabilidade também de nós articularmos e de emitir as diretrizes e os conselhos para nós seguirmos. Foi criado também um conjunto de medidas tanto para as empresas como para as famílias do concelho, no valor de 450 mil euros. Até agora, como é que tem sido aqui este feedback, como é que têm corrido aqui estas medidas? Realmente têm feito diferença? Sim, creio que sim, porque estamos a falar de medidas muito claras, práticas, que explicar e que têm impacto direto nas famílias. Portanto, todas as famílias da Praia de Vitória terão um desconto de 50% na fatura da Praia Ambiente. Isto começou já no mês de abril, vai também ser no mês de maio e no mês de junho. Portanto, tomamos as medidas para todo o trimestre, para o segundo trimestre de 2020, por 3 meses. Portanto, e depois, quando terminarmos esse trimestre, havemos de fazer uma avaliação e depois decidir conforme a circunstância de momento. Portanto, 50% para todas as famílias na fatura da Praia Ambiente. Teremos também a isenção da tarifa de resíduos para as empresas com sede no Concelho da Praia da Vitória. Portanto, todas as empresas não vão pagar resíduos também durante 3 meses. E teremos ainda para as IPSS. As IPSS neste momento precisam de todo o nosso apoio, porque têm pessoas ao seu cuidado, nomeadamente o Lar Dom Pedro V ou o Centro Comunitário de São Brás, que têm lares para idosos, e já percebemos que com esta crise do Covid-19 os lares são algo que temos que proteger com o máximo que pudermos, com o máximo que soubermos, com o máximo de recursos que tenhamos, para não acontecer situações negativas, como já vimos noutras localidades, não só de Portugal, mas também da Europa. Portanto, temos que dar o nosso melhor na proteção dos nossos idosos, e isso é algo que tem que ser humano, é moral, é ético, e portanto temos que apoiar essas IPSS e os nossos idosos, porque se eles já são frágeis derivado da idade, perante esta doença mais frágeis são, e já percebemos que são o público, ou são o alvo desta doença. E portanto as IPSS não vão pagar também nada à Praia Ambiente durante esses 3 meses. Depois temos medidas, digamos, de grupos que têm a ver com o lançamento a pagamento de questões que a Câmara Municipal gera diretamente. Falo da habitação social do município. Não fazia sentido nós estarmos neste momento de aperto para as famílias a estar a cobrar as rendas sociais no Concelho da Praia da Vitória. Não fazia sentido também, ao nível dos mercados municipais, estarmos a cobrar a renda aos empresários dos mercados municipais, e também não fazia sentido cobrarmos as mensalidades da rede de creche e ATLs da Câmara Municipal e concessionada pela Câmara Municipal às famílias da Praia da Vitória. Portanto, tudo o que é também lançamentos de pagamentos da Câmara Municipal estão todos cancelados também durante o período de 3 meses. Portanto, creio, como disse, que são medidas claras, objetivas, fáceis de explicar. 50% na fatura da Praia Ambiente para todas as famílias é fácil de explicar. Já foi emitidas nas faturas de abril e serão, pelo menos também, até ao final do mês de junho. Com a possível reabertura de alguns espaços no concelho, de alguns estabelecimentos, já há assim algum apoio criado, por exemplo, em conjunto com a Câmara de Comércio? Como é que vai ser feito? Já esteve junto dos comerciantes? Alguma informação que já possa ser avançada? Bem, temos mantido aqui uma articulação direta com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, da pessoa do seu presidente. Temos também, e temos o objetivo, mal haja condições, de reunir os principais empregadores, ou seja, as principais empresas, as empresas que empregam mais gente da Praia de Vitória. Pretendemos fazer uma reunião presencial com eles, mal haja condições para isso, para percebermos, junto dos empresários que mais empregam na Praia de Vitória, quais as sensibilidades e em que matérias a Câmara Municipal pode apoiar. Também já percebemos que esta é uma crise diferente conforme o setor da atividade. É muito diferente das crises que nós tivemos no passado. Se na crise de 2008, na crise que teve início em 2008, uma crise também ela internacional, que teve início no imobiliário e na banca, e depois aqui mais localmente teve grande impacto, foi ao nível da construção civil. Ali em 2008 e nos anos seguintes, o que nós vimos foi muitas empresas de construção civil a parar, muitas empresas de construção civil a irem à falência, muito desemprego na construção civil, na ordem das centenas de pessoas. Não é, neste momento, este o setor que está, digamos, a liderar a crise. Na altura víamos muitas casas à venda, muitas empresas a parar ao nível da construção civil.
Para já a construção civil é um setor que tem sido também um pilar na gestão dessa crise, na medida em que mantém a sua atividade e mantém, digamos, na normalidade o nível de emprego. Na crise de 2012, que esta já foi uma crise local, foi uma crise da Praia da Vitória e da Ilha Terceira, que foi a crise derivada da base das lajes, na sequência do downsizing dos norte-americanos, nós tivemos uma crise, digamos, do impacto económico, que atravessou também todos os setores numa redução do seu número e nível de negócios. Portanto, tivemos um impacto no comércio, na restauração, nos bares, nos serviços, porque tivemos menos americanos, que era uma população com um elevado poder de compra, a circular entre nós. Também um dos setores mais afetados nesta crise de 2012, da base das lajes, não foi, digamos, nenhum setor de atividade, mas o emprego informal que era gerado à volta da base das lajes, nomeadamente as pessoas que trabalhavam diretamente para os norte-americanos, ou no arrendamento das suas casas, ou no babysitting, ou a cortar as relvas, ou limpar as casas, etc., diretamente para os americanos. Isso causou um problema enorme ao nível do desemprego. Esta crise, a que nós estamos a viver agora, pelo menos demonstra que é completamente diferente das anteriores. E quanto muito, se tem semelhanças com alguma crise, tem semelhanças com a crise de 2012 relacionada com a base das lajes, porque afeta todos os setores de atividade económica. Mas contudo, e como estamos já aqui a iniciar um processo de alguma retoma, se há setores que conseguem retomar de alguma forma mais rápido, nomeadamente o setor da agricultura, o setor da construção civil, que já também referi, o setor das pescas também vive aqui algumas dificuldades por causa das exportações, mas o mercado local e regional está a funcionar bem, o que está a prejudicar neste momento o setor das pescas e de alguma forma a agricultura é as linhas de distribuição para o exterior dos produtos, que são produtos frescos e que têm que chegar rapidamente também ao exterior. O que é certo é que esta crise vai afetar muito mais a um setor que até agora nunca tinha sido afetado, que é o setor do turismo. E, portanto, o setor do turismo será de uma forma brutal, e com atenção à palavra que disse e com a perfeita noção da palavra que referi, será um efeito brutal no setor do turismo, porque este ano estamos a entrar precisamente na época de verão, portanto no período da época alta, em que naturalmente as pessoas, para já não sabemos se pode haver férias, se não pode haver férias, no momento em que gravamos esta entrevista, mas mesmo que haja possibilidades de em agosto, setembro poder haver algumas férias, as pessoas vão estar com muitas restrições ao nível pessoal. Portanto, o setor do turismo vai ter aqui uma quebra enorme. E o setor do turismo era aquele que nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses, crescia mais ao nível de dormidas, ao nível do rendimento para os empresários, para as empresas, na geração de riqueza ao nível local e também, e em especial e muito importante, na criação de emprego. Era o setor do turismo que criava neste momento mais emprego, não só na Praia da Vitória, mas também na região autónoma dos Açores. E, portanto, vamos ter que olhar para o setor do turismo com um olhar muito específico. Também há setores que têm vindo a ser alvo desta crise, nomeadamente o setor do comércio e dos serviços, que estiveram durante todo o mês de abril fechados, que agora durante o mês de maio aparentemente vamos começar a ter aqui algumas aberturas com muitas restrições, mas o nível de faturação, que é aquilo que permite pagar aos colaboradores e pagar aos fornecedores, naturalmente na ótica do empresário não será aquilo que é o sustentável para as respectivas empresas. Portanto, vamos acompanhar isso ao nível também das medidas, setor a setor, em cooperação sempre com o Governo Regional, em especial com a Vice-Presidência do Governo Regional, que tem a tutela sobre a economia e as finanças e a geração de emprego e também as matérias relacionadas com a evolução do emprego na nossa região e, naturalmente, também com as medidas do Governo da República e da União Europeia, que são sempre fundamentais para nós. Além destas medidas que falávamos há pouco para as empresas e para as famílias, também foi criada uma linha de apoio para as instituições particulares de solidariedade social, que também falávamos há pouco, e para aqui os bombeiros do Conselho. Qual a importância, na verdade, desta medida de apoio? Bem, isto segue também em linha com aquilo que referi há pouco. Portanto, as IPSS neste momento são as entidades que nós precisamos apoiar mais, tal como a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. Porquê? Porque se todos nós, de uma forma genérica, podemos, digamos, proteger-nos, a nós próprios e à nossa família e aos nossos próximos, as IPSS têm ao seu cuidado
pessoas que estão indefesas e que, portanto, que temos que rapidamente, o mais rapidamente possível, suportar, dar apoio e dar proteção. Portanto, as IPSS têm ao seu cuidado, quer do ponto de vista de residência, pessoas ao seu cuidado, portanto, o Lar Dom Pedro V e o Centro Comunitário de São Brás tem idosos ao seu cuidado, porque são estruturas residenciais de idosos, mas a Santa Casa da Misericórdia da Praia de Vitória tem também 4 estruturas residenciais para pessoas do sexo masculino, para pessoas do sexo feminino, para crianças e jovens do sexo feminino e para crianças e jovens do sexo masculino. E, portanto, essas estruturas residenciais têm que ser protegidas ao máximo daquilo que nós podemos. Mas também temos IPSS, isto é fundamental e muitas vezes é esquecido ao nível da comunicação social nacional, que foca muito a sua intervenção ao nível dos lares de idosos, mas também temos IPSS no nosso concelho que prestam o denominado Serviço de Apoio ao Domicílio, ou seja, que têm um conjunto de colaboradores que vão à casa de idosos que estão ou acamados ou que vivem sozinhos e que tratam da higiene pessoal desses idosos ou que levam as refeições a esses idosos. E, portanto, essas IPSS também têm que ser protegidas, por 2 razões. Porque o apoio ao serviço ao domicílio aos nossos idosos não pode parar. Não podemos, enquanto comunidade, deixarmos de ser solidários com os nossos idosos. Portanto, temos que continuar a fazer esse apoio ao domicílio. E, por outro lado, nessas IPSS também trabalham pessoas que também têm que ser protegidas. Os profissionais, que muitas vezes a gente fala genericamente dos profissionais de saúde, mas não é só os profissionais de saúde, são todos os profissionais que trabalham hoje em dia em prol do próximo cidadão, em prol do próximo. E, portanto, temos que também proteger esses cidadãos. Portanto, criamos uma linha de apoio de cerca de 100 mil euros numa primeira instância, que é para já a que está em vigor. Neste momento já tivemos uma cativação, ou seja, uma aprovação desta linha de apoio de cerca de 50 mil euros, portanto metade desse valor já foi utilizado pelas IPSS, e ainda bem, porque é importante as pessoas estarem protegidas e nós, se necessário for, vamos reforçar o valor, porque o que interessa é que as linhas de apoio tenham valor suficiente para o apoio chegar às pessoas. O apoio tem que chegar neste momento às pessoas, não interessa se é 100, se é 150, se é 200 mil. O dinheiro que for necessário para proteger as pessoas, a Câmara Municipal vai colocar lá. O apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória também é fundamental, na medida em que eles é que tratam do transporte dos doentes, é que tratam também do transporte dos doentes suspeitos por Covid e também têm que fazer um conjunto de proteção do seu pessoal, ainda para mais estamos a falar de bombeiros, muitos deles voluntários, pessoas que também estão a perder o seu tempo de estar com as suas famílias para prestar apoio em prol de toda a população e que naturalmente têm que estar protegidos com equipamento de proteção individual. Agora, outra medida que vai ser implementada no início do mês de maio é a distribuição de máscaras pelas freguesias e em todo o concelho. Que máscaras são estas? Como é que estão a ser produzidas? Estão em erro, são 1.500 por semana. Como é que vai ser feita aqui também esta distribuição? Bem, a Câmara Municipal procurou, junto das autoridades regionais de saúde e também do Governo Regional, portanto, o Governo Regional vai distribuir por cada domicílio da região 3 máscaras reutilizáveis e, portanto, a Câmara Municipal entendeu também fazer um reforço dessas máscaras, fazendo uma distribuição de pelo menos uma máscara a cada cidadão do nosso concelho. Portanto, encomendamos cerca de 22 mil máscaras, na medida que a população do concelho da Praia da Vitória é de cerca de 22 mil pessoas. Portanto, essas máscaras estão a ser produzidas localmente, com a coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil, sob a orientação da vereadora Raquel Borges, pela empresa de tecidos Modelina Tecidos, portanto, que tem coordenado esse trabalho junto de várias costureiras do nosso concelho. Portanto, é uma máscara que teve parecer positivo da Senhora Delegada de Saúde, que também está com o processo de certificação junto da CITEV, que é uma entidade a nível nacional que certifica esse tipo de trabalho, e, portanto, é uma máscara social que protege a pessoa que utiliza. Portanto, é aqui um mecanismo de proteção, não dispensa de forma alguma os outros mecanismos de proteção individual, nomeadamente a desinfecção das mãos, a lavagem das mãos, o não tocar nos olhos, na boca, na máscara, etc. Portanto, não invalida todos esses cuidados. E, portanto, vamos fazer esse trabalho de construir cerca de 22 mil máscaras para distribuir por toda a população.
A produção mínima que está prevista por semana é de cerca de 1.500 máscaras. À hora que nós estamos aqui a emitir, portanto, as máscaras vão passar a ser distribuídas, vão começar a sua distribuição na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, pelas juntas de freguesia, num trabalho de coordenação que fizemos com as juntas de freguesia para os critérios de distribuição serem iguais em todo o concelho e, portanto, nessa perspectiva, nós procuramos e vamos procurar que essa produção aumente. E creio que já na próxima semana a produção deverá aumentar para cerca de 2.000 a 2.500 máscaras por semana. E, portanto, assim vamos acelerar a distribuição a toda a população. E, portanto, o que nós procuramos é criar, portanto, um produto local, uma máscara social local, gerando emprego também do ponto de vista local, junto das costureiras local, por via de uma empresa local que também, e aqui saúde a empresa Modelinas Tecidos, na medida em que também já tinha voluntariamente e pro bono confeccionado equipamentos de proteção individual e doado ao Hospital da Ilha Terceira para os nossos profissionais de saúde e agora a também aceitar este desafio da Câmara Municipal da Praia da Vitória de produzir máscaras de proteção e máscaras sociais para toda a população. E, portanto, espero até ao final do mês de maio, o Máscara dar até meados do mês de junho, ter as 22.000 máscaras aí distribuídas a toda a população. As máscaras, portanto, vão ser distribuídas em casa das pessoas pelas juntas ou as pessoas depois vão buscar ou tem que ser feita aqui uma espécie de reserva, digamos assim, das máscaras ou são mesmo as juntas a irem diretamente à casa das pessoas? Bem, o que foi estabelecido por consenso com todas as juntas de freguesia é que nesta primeira semana, portanto, até ao final desta semana em que nós aqui falamos, as pessoas contactem as juntas de freguesia. Portanto, era importante que quem precise mesmo que contacte as juntas de freguesia, porque nesta primeira semana o número ainda é muito pouco de máscaras que estão produzidas. Depois, no próximo dia 8 de maio, vou fazer novamente uma reunião de coordenação com as juntas de freguesia, com todas as juntas de freguesia e com o Serviço Municipal de Proteção Civil, para avaliarmos e fazermos o balanço de como é que correu nesta semana, percebermos como é que está também a produção de máscaras, se conseguimos aumentar a produção ou não, e depois projetarmos as próximas semanas de distribuição. Portanto, pelo menos ao momento em que nós estamos aqui a falar, as pessoas devem contactar as juntas de freguesia, há um folheto, há uma imagem que tem os contactos das juntas de freguesia em que podem contactar, quer por telefone, quer por e-mail, e fazer o pedido da respectiva máscara. Com a atenção que o número é limitado, em função da população de cada freguesia para a respectiva junta de freguesia, e que nesta primeira semana pedia que as pessoas que só mesmo as pessoas que precisem, que não têm qualquer outro tipo de proteção, que peçam às juntas de freguesia. Nas próximas semanas vamos ter mais máscaras para distribuir a toda a gente. O passeio sénior, que seria este ano à Ilha do Pico e de Faial, também foi cancelado. Em relação aos cancelamentos, uma das questões que tem sido levantada é essencialmente as festas da praia e também as licenças para as festas das freguesias do concelho. Já há alguma informação em relação a esse assunto? Bem, portanto, três assuntos, esperemos por parte, relativamente ao passeio de idosos. Portanto, nós tínhamos assumido no início que iríamos fazer o passeio de 2 em 2 anos, depois eu tinha também assumido que, fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver do ponto de vista da reestruturação financeira da Câmara Municipal, tínhamos condições de o fazer todos os anos, e portanto pretendíamos este ano fazer o passeio à Ilha do Pico e à Ilha do Faial. Inclusive eu já me tinha deslocado também para falar com os meus colegas do Pico e do Faial e articular o passeio. Já tínhamos quase tudo já programado, junto dos presidentes de Câmara das Ilhas do Pico e do Faial, a quem endereço o meu sincero agradecimento, porque tínhamos tudo preparado e com um grande entusiasmo das câmaras municipais do Pico e do Faial. De todo modo, este passeio ficará, espero, para 2021, que tenhamos condições de o fazer. Só uma nota, o valor que estávamos para gastar no passeio de idosos, vamos gastá-lo na produção de máscaras. Portanto, o passeio de idosos foi cancelado e vamos fazer as máscaras com o dinheiro que era para fazer o passeio de idosos. Portanto, o dinheiro de um lado é para ser gasto na produção das máscaras para todas as pessoas da Praia da Vitória. Quanto
às festas e ao licenciamento de festas. Neste momento, aquilo que está na lei, aquilo que a Câmara Municipal também é obrigada a cumprir e que ainda bem em termos de saúde pública, é para o mês de maio está proibido qualquer licenciamento de qualquer festividade, seja com que dimensão tenha. Portanto, para já vamos também aguardar os desenvolvimentos que quer o Governo da República, quer o Governo Regional vão fazer nesta matéria e, portanto, eu creio que isso é daquelas situações que temos que avaliar ponto a ponto, semana a semana. Há um mês atrás, nós estávamos a começar-nos a fecharmos em casa e estávamos a fechar tudo. No momento em que nós falamos agora, no início de maio, já estamos a começar a abrir aos poucos e poucos. Portanto, vamos aguardar para ver a evolução. Portanto, pelo menos para o mês de maio, não vai haver qualquer licenciamento nesta matéria. Presumo, e as indicações que existem era que para o mês de junho também não deverá haver licenciamento, só poderá haver eventualmente licenciamento com muitas restrições, porque pelo menos o Governo da República tem a intenção de no mês de junho já abrir museus e teatros e portanto poderá abrir-se pelo menos esse tipo de salas de espetáculos. Quanto às festas da praia, as festas da praia, de uma forma muito clara, neste momento não são uma prioridade, não são uma preocupação do Executivo Municipal, portanto elas estão, digamos, a aguardar qualquer desenvolvimento da situação, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo. Portanto, ainda estamos a cerca de 3 meses, portanto, a festa da praia em agosto, ainda falta o mês de maio, falta o mês de junho, falta o mês de julho, para nós podermos tomar uma decisão. Uma coisa é certa, a festa da praia não poderá ser igual àquilo que nós estamos habituados. Mas, se for possível realizarmos alguma coisa, alguma festa, naturalmente pretendemos realizar para também darmos aqui não só um contributo económico, mas também uma dinâmica social e cultural. Se não for possível, naturalmente, na altura que nós virmos que não há condições efetivamente de a realizar, e como disse, sempre em articulação com as autoridades de saúde, porque aqui, em primeira linha, não pode de forma alguma ser colocada a saúde pública e a saúde das pessoas e, portanto, todas as decisões que nós temos tomado em conjunto com as autoridades de saúde, portanto, se tivermos de cancelar, também haveremos de cancelar. Pelo menos para já posso dar a indicação que o que pretendemos é, no final do mês de maio, fazer uma avaliação das situações e como é que está. Conforme aquilo que nós vejamos no final do mês de maio, naturalmente haveremos de tomar uma decisão. Já podemos prever também aqui uma reabertura dos serviços municipais agora para o mês de maio? Sim, os serviços municipais, portanto, a perspectiva é ver um regresso aos serviços por turnos, não todos de uma só vez, mas para reduzirmos também o risco de contágio, portanto, manter o distanciamento social, manter que não haja muitas pessoas fechadas nos mesmos gabinetes, nas mesmas salas, portanto, vamos tentar fazer essa reentrada de forma gradual. Quanto aos serviços presenciais, à abertura do atendimento ao público. Portanto, esta está pendente da lei nacional e regional. Mal haja reabertura ao público, nós já estamos, e isso é um trabalho que já está a ser feito, estamos também já preparados para fazer essa reabertura ao público, como temos vindo a ver nas superfícies comerciais, com equipamento de proteção individual, com acrílicos a separar o público do pessoal que está ao serviço. Pronto, muito bem, muito obrigada. Agradeço aqui a sua presença para a nossa estreia e certamente que, tal como o município, nós também continuaremos neste programa a atualizar toda esta situação que é instável ainda e certamente que em breve teremos mais novidades e atualizações. O programa continua, não perca de seguida então a nossa conversa com a Delegada de Saúde da Praia da Vitória. Prometido é devido e já estamos então de regresso para estar à conversa com a Delegada de Saúde da Praia da Vitória. Como vimos anteriormente, o município da Praia da Vitória vai distribuir máscaras sociais pela população do concelho. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Aqui as máscaras sociais que vão ser distribuídas são de facto uma medida adicional. Tem de continuar a ser feito o distanciamento social, a correta higienização das mãos e também ter toda a etiqueta
ao tossir e ao espirrar. Exatamente, portanto, as pessoas devem manter pelo menos 1 a 2 metros, o ideal é 2 metros entre as pessoas, devem, quando tossir e espirrar, não usar diretamente as mãos, mas sim um lenço e depois descartar esse lenço e higienizar as mãos, ou então o ideal é tapar a boca e o nariz com o antebraço, quando tossir e espirrar. As pessoas devem lavar as mãos, portanto, durante 20 segundos, pode ser com uma solução alcoólica à base de álcool a 70%, ou então o tipo de sabão, portanto é igual, as pessoas devem lavar durante 20 segundos e lavar todas as extremidades, portanto não é só fazerem assim, é lavar assim, depois lavar entre os dedos, lavar entre os dedos, portanto, grandes, ter cuidado com os anéis, tentar lavar também esta parte das unhas e depois então secar e assim as mãos já estão higienizadas. Portanto, esta medida das máscaras é uma medida adicional, uma medida importante do ponto de vista de saúde pública, em que nós estamos a proteger-nos e a proteger o próximo, mas as outras medidas não devem ser descuradas, são muito importantes também. No que toca à lavagem das mãos, portanto, é sempre recomendável então usar desinfetantes e bases alcoólicas. O sabão pode não ser suficiente? Não, se a pessoa não tiver a base alcoólica, pode lavar só com o sabão e as mãos ficam higienizadas. Se a pessoa tiver, muito bem, portanto não é por aí que não se faz uma boa higienização das mãos, é mais a técnica da lavagem, é mais a técnica do que o próprio desinfetante. No que toca ao uso das luvas, na sua opinião, é necessário, por exemplo, uma pessoa quando vai às compras a uma farmácia, é necessário ir sempre com luvas ou não? Tem a ver, é assim, tem a ver. Portanto, se a pessoa se sentir mais confortável com as luvas para ir ao supermercado, tudo muito bem. Se higienizar várias vezes as mãos quando toca nas superfícies, também muito bem. Portanto, para o supermercado no fundo é um desafio hoje em dia ir ao supermercado, porque não se consegue estar com as distâncias recomendadas, porque as pessoas estão a circular livremente, e então usar uma máscara e umas luvas pode ser benéfico. E depois, o que é que a pessoa tem que fazer? Quando tirar essas luvas, tem que saber a correta, portanto, para retirar as luvas e desinfetar as mãos em seguida. Mas eu concordo que as pessoas podem ir protegidas e é uma medida adicional, sim. As máscaras e as luvas, quando usadas, não são reutilizáveis? Não. As máscaras cirúrgicas e as luvas não são reutilizadas, devem ser logo colocadas, portanto, no lixo. As únicas que vão ser reutilizáveis são estas máscaras comunitárias, que são chamadas máscaras sociais, que estão a ser feitas, portanto, pelas câmaras, com a ajuda de, portanto, essas vão ser reutilizáveis e vem lá o número de vezes que devem ser utilizadas. Algumas são 25 vezes, devem ser lavadas a 60 graus e depois a pessoa pode reutilizar, pronto, que são aquelas máscaras de pano, que é para a população em geral. Uma coisa importante é, se a pessoa for, portanto, se pertencer a um grupo de risco, e o que é um grupo de risco? Um grupo de risco é, por exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos, uma pessoa imunodeprimida, ou que tenha HIV, ou que tenha uma doença autoimune, tenha sido transplantado, faça quimioterapia, ou com comorbilidades que são chamadas as doenças crónicas, por exemplo, uma pessoa que tenha diabetes, hipertensão, asma, outra doença qualquer, essas pessoas podem utilizar máscaras cirúrgicas. Portanto, as máscaras cirúrgicas estão reservadas para os grupos de risco, para os profissionais de saúde e também para as pessoas que têm profissões com atendimento ao público ou em instituições, também para lares, coisas assim, pronto. As restantes, portanto, as pessoas que são saudáveis, o restante da população deve usar as máscaras sociais, que vão ser distribuídas para a população, e deve utilizar quando? Quando forem para locais públicos e principalmente em locais fechados, portanto, se forem no autocarro, se forem ao supermercado, toda a gente de máscara, isso é muito bom. Portanto, tudo assim, tudo assim. As máscaras, como é que devem ser utilizadas, tendo em conta que também tenho uma, se calhar podia explicar como é que... Pronto, sim. Exatamente. Então, para nós utilizarmos uma máscara, primeiro nós temos que fazer uma desinfecção, uma higienização das mãos. Pronto, eu aqui tenho uma solução alcoólica e então eu vou fazer assim, eu não devia ter isto aqui, pronto, é verdade. Faço assim uma boa higienização. Pronto, com álcool
suficiente. Se eu não tiver esta base, não há problema, uso um detergente para as mãos, um sabão, portanto vai dar o mesmo. As soluções a álcool devem ser 70%. Pronto. Depois, o que é que eu faço? Temos aqui a máscara. A máscara tem a parte com a cor e a parte a branco. Portanto, a parte com a cor é para fora. Depois, geralmente, a máscara cirúrgica tem uma palheta em cima que é para ajustar na face. Que é para ajustar, portanto, eu coloco assim. Depois eu faço assim, que é para aumentar esta parte aqui, e eu coloco assim, que é para não sair para cima, para quando as pessoas estão com óculos, e tento ajustar a face em que não fique com espaços aqui. Pronto. Depois, geralmente estas máscaras devem ser trocadas de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, quando ficam úmidas. Pronto, e só uma vez estas máscaras são de uma única utilização. Para retirar a máscara, como é que eu faço? Portanto, higienizo as mãos novamente, eu aqui estou a fazer como se faz, que é o ideal, assim, pronto. Retiro pelos elásticos e depois coloco pronto, faz conta que temos aqui, coloco, e depois volto a higienizar as mãos e estou protegido, pronto. A máscara deve tapar, portanto, sempre o nariz. Exatamente, tapa o nariz e a boca, exatamente. E há que ter sempre os cuidados, não só na questão de colocar as máscaras, sempre o contacto com as mãos na cara. Exatamente, quando estamos com a máscara, não levar as mãos à máscara. Sim, não levar as mãos à máscara, exatamente, ter esse cuidado, isso é muito importante, muito importante. Como delegada de saúde, como é que tem sido aqui este desafio? Porque é um desafio aqui no Conselho. Sim. Como é que tem corrido aqui esta fase? Tem sido bom, tem sido desafiante desde o início. Eu sou delegada de saúde aqui da Praia da Vitória desde março, portanto eu entrei mesmo na altura em que as coisas evoluíram e já estava à espera do que ia acontecer, porque eu estava em Angra do Heroísmo, mas tem sido interessante para quem é da saúde pública, tem sido desgastante também, porque temos trabalhado todos os dias sem parar, mas felizmente o trabalho e também as medidas feitas pelo Governo estão a ter resultados e tem sido positivo para nós. Temos uma equipa, fazemos as vigilâncias ativas, temos feito muito trabalho, depois fizemos um trabalho muito interessante que foi também em relação aos supermercados, portanto, ver se as coisas estavam todas bem, se não estavam, em relação aos planos de contingência, muitas empresas vieram ter connosco e nós tivemos a ver se estava tudo ok. Portanto, estamos sempre, e agora que vamos reabrir e vamos fazer este desconfinamento, vamos estar também em cima para ver se as coisas estão como devem ser. No fundo é isso. Agora com a reabertura de alguns estabelecimentos e de certa forma a tentarmos voltar à normalidade, qual é as medidas que considera pertinentes agora para esta fase? Portanto, as medidas que eu considero pertinentes é quem vai atender ao público tem que ter um cuidado redobrado, porque são pessoas de risco, são pessoas que também devem usar a máscara cirúrgica, devem se proteger, ter o distanciamento entre as pessoas. Uma coisa muito importante é, se não puderem ou não conseguirem usar a máscara cirúrgica, ter no atendimento ao público aquele acrílico, que é para fazer com que não haja a dispersão das gotículas entre pessoas. Portanto, isso é muito importante, as pessoas tentarem se proteger. Depois, uma coisa importante vai ser, os próprios estabelecimentos não podem estar na sua totalidade, quer dizer, eles têm que estar, alguns vão ser a metade, outros vão ser um terço, portanto vai ser muito assim. Portanto, os autocarros não podem estar cheios, os cafés não podem estar cheios, portanto nada disso. E as pessoas que vão a esses locais devem usar máscara, porque assim estão-se a proteger elas e estão a proteger os outros. No fundo é isso. Há muita coisa que se pode falar aqui, muita coisa que se pode falar, sim. Na sua opinião, considera que estamos preparados aqui, neste caso na Ilha Terceira, também na Praia da Vitória, preparados para voltar à normalidade? Eu penso que sim, mas é muito importante as pessoas não relaxarem, não acharem que já está tudo pronto, já estamos bem. Não, a pandemia está aí, o vírus está a circular pelo mundo, nós aqui estamos numa fase melhor, não tivemos assim muitos casos importados. A nossa situação aqui nas ilhas não é igual à situação de Portugal continental, mas que nós não nos relaxemos o suficiente, que nós
Uma coisa importante é, portanto, as normas que a DRS emitir e, portanto, ouvir sempre as autoridades de saúde locais e da região e tentar respeitar isso, porque se as pessoas começam depois a não fazer o que é necessário, aí podemos estragar o trabalho que já está feito. Pronto. Agora, se nós fizermos como é dito na televisão, faça assim, agora vamos fazer assim, agora vamos... Eu penso que as coisas vão correr bem. E até nós termos um tratamento ou uma vacina para que esta doença fique controlada e que voltemos ao normal, para o ano, quem sabe. Mas pronto, não tem que ser visto como uma coisa má. No fundo, temos que tentar conviver com isto da melhor maneira. Pronto. Da melhor maneira. Esta medida que está a ser implementada tanto pelas câmaras como pelo Governo Regional de distribuir máscaras sociais é uma medida fundamental. É uma medida fundamental. Eu já era a favor desta medida mesmo antes da OMS ser a favor. Portanto, o CDC foi o primeiro que foi a favor, mas há estudos que dizem que há um benefício comum, um benefício de saúde pública, evidente, na utilização generalizada destas máscaras. E, portanto, nós queremos não dispersar o vírus e que as cadeias de transmissão sejam interrompidas e, portanto, há uma medida... É uma medida eficaz, e penso que vai ser comprovada mais cedo ou mais tarde. E já há estudos que indicam isso, sim. Ok, pronto, muito bem. Muito obrigada por estar aqui presente no nosso programa, pelos seus conselhos, e vamos esperar que tudo volte à normalidade, sempre com as máscaras, sem beijinhos, sem abraços. Exatamente. E certamente que tudo vai acabar por correr bem. Muito obrigada. Obrigada. Nós voltamos então numa próxima, desta vez mais focados para a cultura e pelos talentos locais. Continua a acompanhar-nos.